Você já se sentiu esmagado pela própria mente, como se seus pensamentos fossem uma sala bagunçada, impossível de arrumar? Como se cada canto do seu dia estivesse tomado por pequenas urgências, pequenos medos, pequenas vozes dizendo: você não fez o suficiente. Você não é rápido o bastante. Você não está no controle. Sabe aquele peso no peito que não tem forma nem nome, mas que sempre está lá, sufocando devagar, ocupando espaço demais? Esse é o rosto invisível da ansiedade, não aquele que grita em desespero, mas o que sussurra, o que infiltra, o que desordena. Sêneca disse: a vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. Quando você ouve isso, talvez seu primeiro pensamento seja sobre o tempo, sobre o relógio, sobre os dias que passam correndo. Mas o estoico não falava apenas da agenda, ele falava da mente. Ele falava do espaço interno que permitimos se perder em preocupações, em distrações, em desorganização emocional. O tempo se torna curto porque a atenção se torna curta. O tempo se torna pequeno porque a consciência se espalha em 1000 direções sem jamais se fixar em um ponto só. Mas, e se eu te dissesse que a sua ansiedade não vem da falta de tempo, não vem do excesso de coisas, não vem do mundo lá fora? E se eu te dissesse que ela nasce de um desequilíbrio dentro, de uma falta de foco, de uma falta de ordem, de uma falta de presença? E se eu te dissesse que não é aumentando o esforço que você resolve isso, mas sim reduzindo a fragmentação interna? Hoje, eu quero te convidar a uma jornada profundamente estoica. Uma jornada não para vencer a ansiedade no sentido de esmagá-la, mas para redimensioná-la, reorganizá-la, olhar para ela com outros olhos. Vou te mostrar 4 princípios pouco conhecidos que os antigos estoicos usariam para lidar com esse turbilhão interno. 4 chaves simples, mas poderosas, que podem mudar completamente a forma como você se relaciona com seus pensamentos. E o último deles, talvez seja o que vai virar sua chave mental de uma vez por todas. Eu não vou te prometer um truque mágico. Eu não vou te prometer que nunca mais vai sentir medo, que nunca mais vai se perder no caos. O que eu vou te oferecer aqui é algo mais profundo, uma reconexão com aquilo que sempre esteve em você, mas que você talvez tenha esquecido. Algo que não depende do mundo mudar, nem das pessoas mudarem, nem das circunstâncias se ajustarem. Algo que só depende de você escolher olhar diferente. Então fica até o final. Porque o que vamos explorar juntos não é uma fórmula rápida, é um realinhamento interno. E quando você começa a ver seus próprios pensamentos com clareza, você nunca mais olha para eles do mesmo jeito. Vamos juntos. Porque a ansiedade pode ser domada. E tudo começa pelo foco e pela ordem. A armadilha mental que te mantém preso, o perfeccionismo oculto. Você acredita que sua ansiedade vem do que você ainda não fez, das tarefas acumuladas, das mensagens não respondidas, das metas que parecem escapar sempre por entre os dedos? Acredita que, se apenas fosse mais rápido, mais eficiente, mais produtivo, ela sumiria? Mas e se eu te dissesse que a raiz da sua ansiedade não é a falta de ação, mas o excesso de perfeição? E se eu te dissesse que, muitas vezes, você não está ansioso porque faz pouco, mas porque tenta fazer tudo perfeitamente? É uma prisão invisível, construída não pelo mundo, mas pela sua própria mente. Epicteto alertava: não busque que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que aconteçam como acontecem. Essas palavras são um golpe suave no coração. Elas nos lembram que grande parte da nossa angústia não vem dos fatos, mas da resistência interior, da tentativa de esculpir cada detalhe da vida com um controle impossível. Você já reparou como tenta controlar não só o que faz, mas como faz? Cada pequeno detalhe, cada pequena decisão, cada pequena tarefa se torna gigante porque você quer que tudo saia perfeito, sem falhas, sem tropeços. E quando algo sai 1 milímetro fora do planejado, sua mente dispara: não foi bom o suficiente. Você não foi bom o suficiente. Essa tentativa de controlar tudo cria um caos interno silencioso. Quanto mais você tenta cobrir todos os pontos, mais você se perde. É como um malabarista que, querendo segurar mais bolas ao mesmo tempo, acaba deixando todas caírem. Não há espaço para respirar, não há espaço para imperfeição, não há espaço para ser humano. E a ansiedade cresce exatamente aí, no espaço onde você esquece que é humano. A sabedoria estoica nos oferece um antídoto simples, mas profundo: aceite limites. Aceite que não pode fazer tudo, não pode controlar tudo, não pode acertar tudo. Delimite 3 prioridades por dia e trate o resto como não essencial. 3.
Não 10, não 20. Apenas 3. E quando fizer uma dessas tarefas, diga para si mesmo: basta que eu faça bem, não perfeitamente. Deixe essas palavras ecoarem dentro de você, como uma âncora que puxa para o presente, que puxa para o real, que puxa para o possível. Imagine um artista esculpindo uma estátua. Se ele tentar polir cada grão de pedra, nunca terminará sua obra. Mas se ele aceitar que algumas marcas fazem parte da beleza final, ele avançará. Sua vida não é diferente. Aceite as marcas, aceite as falhas, aceite as margens. E observe como, quando você para de exigir perfeição, a ansiedade começa a perder o fôlego. Não porque as coisas ficaram mais fáceis, mas porque você parou de se apertar por dentro. Quando a perfeição deixa de ser um requisito, a paz encontra espaço para entrar. A raiz invisível que causa esse comportamento: falta de coerência interna. Você já sentiu como se estivesse vivendo vários papéis ao mesmo tempo, como se uma parte de você quisesse descansar, outra parte quisesse produzir sem parar e ainda outra quisesse fugir de tudo? Como se houvesse dentro de você uma sala cheia de vozes discordantes, cada uma puxando para um lado, sem jamais chegar a um acordo. Esse é o terreno fértil da ansiedade, o lugar onde pensamento, desejo e ação não se alinham. Sêneca, com sua clareza cortante, dizia: nada é mais miserável do que a alma indecisa. Quando você pensa uma coisa, faz outra e deseja uma terceira, seu sistema interno colapsa. Sua mente tenta ir para a direita enquanto seu coração tenta ir para a esquerda, e suas mãos já estão andando para trás. Esse desalinhamento não é só mental. Ele é físico. Ele pesa no corpo, aperta os músculos, acelera a respiração. Ele dá a sensação de estar sempre atrasado, sempre em dívida, sempre fora de lugar. Não importa o quanto você faça, não importa o quanto você corra, enquanto houver incoerência interna, haverá inquietação. Os estoicos praticavam uma espécie de alinhamento diário. Não de maneira rígida, mas honesta. Ao final do dia, faziam uma autoanálise, quase como um pequeno ritual silencioso. Eles se perguntavam: fui coerente comigo hoje? O que eu pensei, o que eu quis e o que eu fiz estavam andando juntos? Ou eu fui levado por impulsos contrários, por desejos que nem eram meus, por ações que não refletem meu verdadeiro querer? Experimente essa prática. Não como uma cobrança, mas como um abraço esclarecedor. À noite, quando o dia se recolher, sente-se consigo mesmo. Relembre: o que eu quis hoje? O que eu pensei? O que eu fiz? Apenas observe. Não julgue. Apenas veja. Você vai perceber que, só de trazer consciência para essas perguntas, sua mente começa a encontrar um eixo. Como uma bússola que, depois de girar sem controle, finalmente aponta para o norte. E nesse reencontro entre pensar, querer e agir, a ansiedade começa a perder terreno. Porque uma mente que caminha inteira não se fragmenta. E uma alma que se alinha consigo mesma encontra, aos poucos, um tipo de paz que não depende de nada lá fora. O paradoxo que poucos percebem: o poder do senso de humor. Você já reparou como, nos momentos mais tensos, até um pequeno sorriso pode quebrar a rigidez do corpo? Como uma piada leve ou um pensamento irônico pode, por alguns segundos, desmontar aquela parede de tensão que parecia intransponível? Há um paradoxo profundo aqui: aquilo que mais desejamos, leveza, tranquilidade, respiro, não vem da gravidade com que levamos nossos problemas, mas da nossa capacidade de rir deles. Muitos acreditam que os estoicos eram sérios, rígidos, quase frios. Mas isso é um mito. Na verdade, eles entendiam que rir das próprias dificuldades não é fraqueza, é força. Não é escapar do problema, é redimensioná-lo. Porque o riso, quando nasce da consciência, tem o poder de quebrar o ciclo de ameaça que mantém o cérebro preso no modo de sobrevivência. O humor libera. O humor dilui. O humor mostra que, mesmo diante do caos, ainda há espaço para a leveza. Marco Aurélio anotava em seus diários que, vistas de cima, as preocupações humanas são pequenas, quase insignificantes. Imagine isso por um momento. Imagine você mesmo, agora, como uma pequena figura em meio a um vasto universo. Imagine suas ansiedades como formigas tentando carregar pedras muito maiores do que elas. Não para zombar de si mesmo, mas para perceber a ironia da situação. Quantas das coisas que hoje lhe pesam tanto importarão daqui a um ano? Quantas merecem, de fato,
todo o espaço que você lhes dá dentro de si. O humor não precisa ser uma gargalhada alta. Ele pode ser um sorriso interno, um levantar de sobrancelha, um suspiro divertido diante da própria teimosia. Ele pode ser aquela pequena voz que, no meio do caos, sussurra: "Ah, olha só você de novo, tentando controlar o incontrolável." E, nesse instante, algo se solta. Algo se alivia. Porque o humor não elimina os problemas, mas desmonta a ilusão de que eles precisam te esmagar. E uma mente que sabe rir das próprias quedas não teme mais caminhar. Não porque os tropeços acabaram, mas porque ela aprendeu que, no fundo, nenhum tropeço é o fim. A chave escondida que pode mudar tudo: o espaço entre estímulo e resposta. Há um espaço tão pequeno que quase ninguém nota. Um espaço microscópico, mas poderoso. Ele existe entre aquilo que acontece com você e aquilo que você faz em resposta. Ele está lá, entre a mensagem que chega e a reação que sobe. Entre a palavra que fere e a emoção que dispara. Entre o medo que aperta e a decisão que se forma. A maioria das pessoas vive tão rápido, tão no automático, que atravessa esse espaço sem perceber. Reage antes de escolher. Age antes de pensar. Responde antes de respirar. E é justamente aí, nesse espaço não vivido, que a ansiedade cresce, inchada de urgências falsas, de medos que poderiam ter sido dissolvidos se apenas houvesse pausa. Viktor Frankl, influenciado pelo estoicismo, dizia: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço reside nossa liberdade. É uma frase simples, mas nela cabe a essência do autocontrole. Porque quando você reconhece que não é obrigado a reagir no mesmo segundo em que sente, nasce uma liberdade silenciosa. Você começa a perceber que não precisa seguir cada impulso, não precisa obedecer a cada medo, não precisa correr atrás de cada alarme que soa na mente. Você pode, por um breve momento, pausar, respirar, observar. Imagine o seguinte: você recebe uma mensagem urgente. Seu corpo já dispara. O coração acelera, a mente corre. Você quer responder, quer resolver, quer apagar o fogo. Mas e se, só dessa vez, você esperasse 3 segundos? Apenas 3 segundos. Não para ignorar, não para fugir, mas para criar espaço. Para perguntar a si mesmo: isso é urgente mesmo ou só parece? Isso exige uma resposta agora ou posso escolher a melhor resposta, não a mais rápida? Esse pequeno espaço redefine seu poder. Ele transforma você de marionete em mestre. Ele desloca o eixo do controle do mundo para dentro de você. Os estoicos treinavam isso diariamente. Eles cultivavam não a ausência de emoções, mas a liberdade frente às emoções. Eles sabiam que não é o estímulo que nos define, mas a resposta que escolhemos. E quando você aprende a viver dentro desse espaço, mesmo que por poucos segundos, a ansiedade perde a força. Porque a ansiedade se alimenta de reatividade, de urgência, de velocidade cega. O espaço, ao contrário, é presença. É escolha. É poder verdadeiro. E ninguém pode tirar isso de você, a não ser você mesmo. A ansiedade não é vencida pelo cansaço, nem pela pressa, nem pelo acúmulo. Ela é domada com foco, com ordem, com um olhar renovado para dentro de si. Não importa quantas técnicas você conheça, quantos livros você leia, quantos conselhos você escute. No final, tudo se resume a um reencontro com o que está no seu núcleo, no seu centro, no espaço mais íntimo do seu ser. Aceitar o imperfeito. Esse é o primeiro passo. Não porque você esteja desistindo de ser melhor, mas porque você entende que a perfeição não é o caminho para a paz. A paz nasce quando você solta o peso invisível que carrega nas costas, quando entende que a vida não exige perfeição, ela exige presença. Buscar coerência interna. Esse é o segundo pilar. Porque quando o pensamento, desejo e ação se alinham, o corpo respira melhor, a mente silencia, e o coração encontra um ritmo que não depende de validação externa. A ansiedade se dissolve não porque o mundo parou, mas porque você parou de se fragmentar por dentro. Usar o humor como arma. Esse é o terceiro segredo. Não o humor que nega ou esconde a dor, mas o humor que dissolve a rigidez. O humor que lembra que você é humano, pequeno diante do universo, e que, apesar disso, pode caminhar leve, com um sorriso nos olhos. Criar espaço antes de reagir. Esse é o quarto fundamento.
Porque no espaço entre estímulo e resposta mora a sua liberdade. Nesse espaço, você não é mais refém das circunstâncias. Você é dono de si, artesão das suas escolhas, mestre das suas reações. A ansiedade não vai desaparecer magicamente, mas ela pode ser redesenhada, redimensionada, reenquadrada. Ela pode ser transformada em algo que não te paralisa, mas que te ensina. Algo que não te quebra, mas que te molda. Agora, eu deixo uma pergunta para você. Dessas práticas, qual você sente que mais precisa hoje? Qual delas, se aplicada com sinceridade, poderia abrir um caminho novo dentro de você? Responda nos comentários. Coloque para fora. Nomeie seu momento. Porque quando você escreve, você se escuta. Se esta reflexão trouxe valor para a sua vida, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que carrega o peso da ansiedade no peito. Juntos, vamos resgatar a sabedoria estoica e trazer luz, clareza e ordem para o caos do mundo moderno. Porque a verdadeira transformação não começa lá fora. Ela começa dentro. E começa agora.